Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de domingo, dia 2 de junho. Que o Senhor te abençoe ricamente e abençoe a tua família. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 6, dando continuidade à nossa leitura. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós pedimos que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, para sempre andarmos no teu caminho e agradarmos o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o texto aqui, Efésios capítulo 6, lembrando que hoje, 19 horas, nós temos o culto com Santa Ceia. Prepare aí a sua partícula do pão, seu pedacinho de pão, seu copinho, seu cálice com suco, para participar da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então Efésios capítulo 6, verso de número 1. Também ele continua falando sobre este tema que nós começamos a abordar ontem. Ontem ele falou sobre o marido e a esposa e o marido, e nós vimos que no versículo 21 ele falou sobre aquele princípio fundamental da submissão. E aqui no capítulo 6 ele vai continuar falando sobre o lar cristão, mas agora ele vai falar sobre os pais e filhos, e depois nós vamos ver também dos servos e senhores, ou nós podemos traduzir para uma palavra mais atual, contemporânea, os colaboradores e aqueles que exercem liderança nos seus grupos. Amém? Vamos então ler aqui o texto que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, amados, assim como nós somos submissos ao Senhor, nós devemos ser submissos como filhos aos nossos pais. Os filhos devem ser submissos aos vossos pais, aos seus pais, agradando os seus pais. Assim como nós temos esse desejo e buscamos sempre agradar o Senhor, pelo menos assim deve ser. Então nós não podemos dizer que nós agradamos o Senhor, nós somos submissos ao Senhor, nós obedecemos ao Senhor, mas nós somos insubmissos como filhos, desobedientes como filhos, não temos o menor prazer de agradar os nossos pais na carne. Não, nós temos que agradá-los e falhamos muito nisso, é verdade? Versículo de número 2 diz ainda: honra a teu pai e tua mãe. Nós devemos dar honra ao nosso pai, honra à nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E é verdade, é o primeiro mandamento com promessa que diz, versículo 3, ele fala exatamente desta promessa para aqueles que honram seu pai e sua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem, olha só a promessa para aquele que honra o seu pai e sua mãe. Para que te vá bem, ou seja, em tudo que você fizer, para que você vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, nos dar uma vida longa, abençoada, próspera, guardada, protegida, com saúde, com tudo que você imaginar. Por quê? Porque você pode, diante do Senhor, pedir ao Senhor conforme a palavra, orar ao Senhor conforme a palavra e dizer: Senhor, Senhor, eu recebi um diagnóstico, eu recebi uma sentença, Senhor, eu estou enfermo. Aí você pode orar: Senhor, a tua palavra diz que aquele que honra o seu pai e sua mãe vai bem e tem a sua vida prolongada, uma longa vida sobre a terra. Senhor, eu clamo por essa promessa para a minha vida, para que o Senhor venha me curar, para que o Senhor venha mudar o diagnóstico, as sentenças. É uma bênção isso, amados. Nós devemos aprender a orar a palavra. Como é importante. Aliás, faz tempo que eu não falo sobre isso. Por que nós sempre temos este hábito de ler a palavra, tanto de manhã quanto à noite, assim como no devocional da pastora Ana? Porque a nossa oração, nós devemos orar a palavra. Nós devemos orar a Deus e pedir baseado na palavra, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele falou. Claro que quando nós andamos na palavra, quando nós vivemos a palavra, então nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, eu tenho andado na Tua palavra, eu tenho obedecido os Teus mandamentos, cumpre essa promessa na minha vida. Amém? Como é importante isso. E ainda ele continua: e vós, pais,
Não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, naquele tempo, não é os pais normalmente eles regiam as suas famílias com uma autoridade muito rígida e dominadora. Eles não tinham essa preocupação com o bem-estar da esposa, por isso que nós vimos isso no final do capítulo 5, e nem com o bem-estar dos filhos. Então, aqui Paulo está mostrando como o cristão e como Jesus veio restaurar, veio transformar, veio abençoar as famílias, veio abençoar os casais, o casamento, colocando as coisas no lugar. Então, se aquele tempo era um tempo em que os pais regiam suas famílias com muita autoridade rígida e dominadora, agora eles devem cuidar das suas famílias com amor, com autoridade sim, mas com amor, em nome de Jesus. E ele então continua, veja, se deve haver uma submissão dos filhos para com os pais também devem ter a sabedoria nesta educação, nesse cuidado, devem expressar a sua fé, o seu amor a Cristo, amando a família, amando os seus filhos, amando a sua casa. Em nome de Jesus, tem que ter prazer. O homem de Deus, ele tem prazer de estar com a sua esposa, de estar com seus filhos. Você sabe que quando você pega o judeu, por exemplo, o judeu, o que é o mais importante para ele na família dele? É a esposa e os filhos. É o que tem de mais importante. Enquanto que para a mentalidade ocidental, o mais importante é a sua casa, como uma estrutura, como uma construção. Mas no pensamento do judeu, não. Aquilo que é o mais importante, o tesouro maior que ele tem, é a sua esposa e os seus filhos. Então você vê como o cristianismo ele restaura e ele coloca as coisas no lugar. E como nós vemos hoje que quantos princípios são deturpados, como, por exemplo, o ataque ao patriarcado. Mas você acha que dentro do que nós lemos, desde Efésios capítulo 5, estamos lendo agora capítulo 6, esta forma de governo, de liderança dada por Deus, onde o homem é o cabeça e ele cuida da sua esposa como vaso mais frágil, a sua esposa, por sua vez, ama o seu marido, porque sabe que ali tem um homem que cuida dela, que a ama, assim, da mesma forma com os filhos. É ruim isso? Então veja, o que foi distorcido não é o que a maneira que as famílias estão vivendo e as coisas que estão acontecendo, não a palavra de Deus. A palavra de Deus continua a mesma. A palavra de Deus continua da mesma maneira, com a mesma hierarquia, visando o bem do homem, da mulher, do marido, da esposa e dos filhos. Amém? E não este conceito distorcido que nós vemos por aí. E que muitas vezes assim, atacando o patriarcado, por exemplo, né? Isso é completamente errado. Porque isso é de pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que infelizmente tiveram uma experiência muito negativa na sua vida. Uma experiência porque às vezes o seu pai ou às vezes o marido não era um homem que servia a Deus ou que seguia os princípios da palavra de Deus, porque os princípios da palavra de Deus, ele vem cuidar da mulher, ele vem cuidar dos filhos, ele vem cuidar do homem, da esposa, do marido, dos filhos, todos ali são cuidados, todos ali há um zelo, há um amor de Deus por tudo isso, amém? Já no versículo 5, ele começa a falar dessa submissão agora dos colaboradores aos seus líderes, que aqueles que são os liderados dentro das organizações, das corporações, no trabalho, no teu local de trabalho. E ele diz assim, ó, quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Veja que o padrão é sempre Jesus. O padrão de amor é sempre Jesus. É o padrão de amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, do Senhor para com os servos, os colaboradores, dos colaboradores para com os líderes. É sempre esse padrão. E qual é o padrão?
o padrão daquele que se de Cristo Jesus, que ele se sacrificou por amor. Que ele se sacrificou, que ele fez tudo o que estava ao seu alcance. Então o marido deve fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, a mulher tudo aquilo que está ao seu alcance, o servo tudo aquilo que está ao seu alcance, como se fazendo ao Senhor Jesus e não ao homem. E ele diz exatamente isso, não servindo à vista, sabe, para impressionar, para enganar, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós sirvamos com amor uns aos outros. É o princípio da sujeição, da submissão, servir um ao outro com amor. Aonde aquele que é servido, ele não abusa de autoridade daquele que serve e vice-versa. Porque, veja, diante do Senhor, eu vou trazer isso de novo, diante do Senhor não há diferença entre o homem e a mulher, não há diferença entre o Senhor e o servo, como pessoa, como indivíduo, não, Deus ama todos, porém dentro das funções estabelecidas, o marido, ele é autoridade, a mulher deve ser submissa, o líder, o senhor, ele é autoridade, o servo deve ser submisso e fazer tudo com amor, e ao mesmo tempo você vai ver que ele fala, assim como ele falou do casamento, das responsabilidades da mulher, ele falou também da responsabilidade do marido, assim como ele falou da responsabilidade dos filhos, ele fala da responsabilidade dos pais, e agora ele falou da responsabilidade dos senhores, agora ele vai falar da responsabilidade dos filhos, dos servos. Então ele diz, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Olha que impressionante. Nós devemos enxergar e olhar sempre vendo o Senhor, como se fosse para o Senhor e não para homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então tudo aquilo que você semear, você vai colher. Preste atenção, aqui há uma dica muito importante para nós. Aquilo que você semeia, você colhe. Se você semeou coisa boa, você vai colher coisas boas. Se você semeou coisas ruins, você vai colher coisas ruins. E aí ele vem e fala agora para os senhores. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, olha só, a responsabilidade dos senhores também. De não ser alguém que dirige com autoridade excessiva, com uma autoridade rígida, dominadora, mas deve deixar as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Então você entende isso, que para o Senhor, e por isso que eu digo, amados, toda essa estrutura cristã, ela é uma estrutura abençoada por Deus, porque o Senhor ama todos de igual maneira, só que como função, cada um tem uma função diferente, e aquele, por exemplo, que é servo, deve ser submisso àquele que é senhor, dentro da função. Agora, diante de Deus tem alguma diferença? Não. Olha o que diz aqui, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, se você for um bom colaborador, Deus vai te abençoar. Se você for um mau colaborador, o Senhor não vai te abençoar, porque ele vai tratar todos de forma igual. Aí, ele, da mesma maneira para os senhores, se você for um líder autoritário, dominador, o Senhor não vai te abençoar também. Você vai colher aquilo que você está plantando. Agora, se você for um líder que lidera os seus colaboradores com amor, com sabedoria, com compaixão, então, amado, diferente. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai cuidar de você. Amém? Então nós estamos vendo aqui alguns princípios, vimos no capítulo 5, principalmente a partir do verso 22, e agora o capítulo 6 até o verso de número 9, um pouquinho sobre esse princípio da submissão em várias áreas da nossa vida, mas o foco é sempre fazendo como que para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, lembrando que hoje, 19 horas, o culto com Santa Ceia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia,
pedir que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, que o Senhor nos dê um coração com compaixão, com amor, um coração, Pai, que te ama, que te busca, Senhor, em nome de Jesus, e que ama o próximo, assim realizando os 2 maiores mandamentos que se resume toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Senhor, nos abençoa, abençoa os nossos lares, abençoa a nossa família com amor, os nossos filhos, abençoa as nossas casas em nome de Jesus, derrama da tua paz, derrama da tua cura, da tua saúde, da cura para cada família, nos relacionamentos, na saúde física, emocional, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se você não deu like, dê like. Se você tem para quem compartilhar este vídeo, que possa edificar, compartilhe com quem você ama. E também não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós sabemos o quanto ele é importante para você. Nós oramos por todos eles em nome de Jesus, todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe até a noite no nosso culto com Santa Ceia. Deus te abençoe em nome de Jesus.